Fala, minha turma! Como é que vocês estão? Galera, hoje o mundo aqui não é de veículos. Hoje o mundo aqui não é de avião. Hoje o mundo aqui nós vamos falar de animais, minha turma, de animais. Ó, você que segue nosso podcast, tá? Eu estou muito grato pelas visualizações que a gente tem. Continue curtindo, comentando, tá? Manda para um amigo. E hoje o assunto aqui vai ser interessante demais da conta. Nada mais, nada menos, nós estamos recebendo o Nô, minha turma, do Rancho das Mulas. Sejam bem-vindos, senhor Nô. Obrigado. Eu que agradeço pelo espaço cedendo para a gente aqui, do meio rural. E estamos aí para responder qualquer pergunta que vir. Senhor Nô, como você começou essa paixão por cavalos, mulas? Conta para mim. Rapaz, já nasceu dentro de mim. E já me vi desde criança montando em animal. O estudo é muito pouco. O que eu sei é que eu sou doente por mula. E, na verdade, eu comecei no quarto de milha, na verdade, na vaquejada. E hoje, não sei como vim parar na mula. E na mula vai fazer mais de 30 anos que eu estou nela. E o que te levou a criar o Rancho das Mulas? Começou através de um amigo meu, que em Brasília, Márcio, e eu trabalhava num rancho de um outro amigo dele, que era o seu Delcio, dono daquele hospital Anchieta, e ele, com os animais dele, ele tinha uma sociedade com um amigo dele lá, não vou citar o nome, e esse cara era meio chatão. Sei. Então fala o nome dele e vamos estruturar logo. Márcio Pacalor, Marcão Pacalor, um meio chatão. E aí ele tinha uma mula de dois amigos meus lá dentro, essa mula era a mula do Márcio, e aí ele falou comigo que se eu quisesse ficar lá, eu não podia tirar os animais do cara lá dentro, e era ela e outra do Duda Roriz. E eu falei, eu fico sem o emprego, mas sem a mula deles eu não fico, não. E dali começamos, o rancho das mulas, montamos ali, em frente à casa dele ali, numa chácara lá, e tocamos, fizemos a mula mais mansa do Brasil, que é a emboscada, uma mula que deita, senta, agradece, batia estrela vaquejada, fazia muita pureza. E hoje, senhor Nô, qual que é a finalidade do Rancho das Mulas? Hoje a finalidade mais é melhorar o meio da mula, principalmente essa parte de rédea, essa comunicação com a mula que ainda está um pouco agressiva. A gente quer que o animal seja manso, mas pelo ser manso, que seria a parte doma, que é a mesma mansidão, ele tem que entrar mais suave no animal. Essa linguagem corporal que o animal tem da gente, porque ele entende a gente pelos gestos, pelo jeito que a gente faz ali, o que a gente apresenta para ele. O que é susto, a gente apresenta como susto. E aí a gente acelera esse susto, que seria tipo uma lona que ele não conhece na natureza. Aquilo, quando você acelera muito, então ele passa um excesso de medo. Entendi. Então ele também não vai esquecer aquilo ali. E as pessoas, porque está com um chapelão, um cintão e uma camisa de marca, acham que ali virou um domador. O domador não está por ali. O domador está na cabeça do cara. Mas isso hoje está acontecendo porque está havendo muita troca de valores. Entendeu? Então hoje o mundo está trocando. Às vezes a pessoa acha, porque está com um fivelão, um caminhonetão lá na porta, ele acha que ele é mais do que uma pessoa que está ali. Mas esse Rancho das Mulas, ele ensina as pessoas? Sim. Só em curso tem 26 anos no Brasil ensinando. Tem mais de 1.000 alunos hoje. Nossa, que maravilha. Eu ia te perguntar quantos alunos você formou nesses 26 anos aí. Tem um tanto, viu? Cada curso da gente fica 10 burros, brabo, manso. E esse curso, para a pessoa fazer, ele demora quanto tempo? Como que funciona? São 3 dias. Particular. E são limitados de pessoas, no máximo 12 pessoas. Ah, tá. E qual foi o caso do animal mais difícil que o senhor já treinou? Nossa, Conta um caso aí para nós. Passou muito bicho valente debaixo das minhas pernas, mas muito mesmo. O senhor só de olhar para a mula, o senhor sabe assim, aquela é braba, aquela é mansa, aquela é para casar, essa aqui para namorar, essa aqui é só para ficar. O senhor sabe assim a diferença só de olhar para a mula? Conhece, a gente tem uma leitura quando a gente vai dar um curso, são 3 coisas que eu reparo muito. O local, que é a estrutura, outra estrutura que são os alunos, e o outro os animais. E ali a gente vai ver também animais que têm deficiência bastante, e os animais também têm autodefesa. Sempre um curso vai ter 3 burros que é encrenca. Como vai ter aluno também com dificuldade de aprender. Às vezes a timidez vem no suor, vem na tremedeira, vem no não querer falar. Então, esses alunos a gente tem que desinibir ele. Então, um curso ele é uma linguagem corporal. Entendi. E às vezes o aluno que se expressa muito, o jeito dele expressa um pouco do nervoso dele. E nesse meio de caminho a gente encontra de tudo. O principal de tudo é que você tem que estar bem calmo
para você tomar as melhores decisões em qualquer situação, porque o nervoso e qualquer tipo de medo, ele te vem só na defesa, ele não te vem para ensinar. Entendi. Então, a gente, como treinador, a gente tem que ter uma autoestima e um conhecimento muito grande, porque o desafio, quando você sai da sua casa para ir prestar um serviço na casa dos outros, simplesmente você vai mexer só com vida, vai ser julgado e ainda testado por animais que são difíceis de controlar. Você pegar, imagina, 10 burros de 4, 5 anos de idade que nunca viu corda, você com 3 dias está andando nele com seus alunos tudo. O senhor não contou o caso da mula mais difícil. Esse burro foi um burro que eu peguei no Maranhão, na cidade de Açailândia, um burro castanha, 3 dias de curso, um burro até Garanhão. E o cara que contratou esse curso foi um cara que foi presidente, ou era presidente do Sinar, chamado Quintal. Se ele tiver o podcast, tá? Quintal, um abraço para você aí. Rapaz, esse burro, no final do curso, os burros tudo bom, e no final ele apareceu pulando e encarando todo mundo de volta. Eu falei, para mim não tem curso mais não. Eu falei, quem topa para ficar mais eu aqui, ter esse burro ficar manso? Ficamos mais um dia por conta desse burro. O que acontece, há 20 anos atrás, a gente não tinha tanta técnica como tem hoje. Sei, a professora foi aprimorando. E com certeza esse burro me trouxe uma lição muito grande, porque foi um burro que eu entrei com muita intensidade nele, Sei. mostrando que quem mandava era eu. E na verdade não era isso, eu tinha que fazer era um amigo naquele dia. Ele era o animal mais sabido que tinha no meio, um animal que se guardou para mim, e eu, que nem um besta, fui achando que era o domador do Brasil, era eu. Aí, no final, apareceu um burro bem na contramão do que eu tinha, e fui para casa com esse burro na cabeça. Eu consegui inibir ele, andar nele, fazer tudo nele. Só que ali me subiu um alerta que eu fui o errado com ele, não foi ele que foi comigo. O senhor captou essa... Aí, o que acontece? Quanto mais você é hostil com um animal, menos treinador você é. Quanto menos você é calmo, quanto mais você deixa ele reagir e ele entender que você tem que dar os prazos. É igual eu te fazer uma pergunta, eu tenho que dar o prazo para você responder ela. E a gente quer uma resposta dentro de segundos para mostrar que a gente é mágico. E não é isso. A gente tem que ter mais calma com os animais. E qual que é a diferença de treinar um cavalo e uma mula? Olha, na minha concepção, o cavalo te dá 2 coisas de graça que o burro te rouba. O cavalo, por mais brabo que for, ele é manso por natureza, e quando você monta nele, ele é veloz. E o burro, por mais manso que for, você não chega no burro e salta no pelo dele de qualquer jeito, não. E quando você monta, em vez de ele ir, ou ele empaca, ou ele pula. Ele é na contramão do cavalo. Eles são mais inteligentes. Pois é, eu te fazer essa pergunta. Por que o pessoal fala que a mula é mais inteligente? Porque ela consegue te roubar suas técnicas mais fácil. Aham. Elas conseguem fingir, elas conseguem te enrolar, elas conseguem ler você. Essa autoconfiança que o Moá traz depois de manso, ele é conquistado no começo. Você vai ver que todas as mulas mansas, ela teve um começo bem. Quando sai da mãe ali, é hora de você já pegar aquela mulinha, começar a agradar ela, lisar ela. Não é a corda que vai amansar ela, ela tem que gostar de você para ela vir em você. A saída de um treinador, da mula no treino, é o treinador. Se ele for bravo, se ele for um cara muito hostil, ela vai fugir dele. Ela vai sempre querer buscar uma cerca, alguma coisa para ela fugir. Agora, se você for um cara calmo, espera ela responder aos seus comandos, não atropela ela. Então, é o primeiro contato do ser com o animal. Então, vocês vão virar amigo pro resto da vida, ou vai virar inimigo. E O primeiro dia, então, assim, é mais ou menos uma socialização que o seu cliente tem com a mula dele, o primeiro dia de treino, assim, só para a gente entender. você fala em um curso, No curso. o animal tem 3 armas, é a mesma que nós temos. Eles têm de ataque, mão, pé e boca. Você tem que tirar essas armas deles, que vai te dar boa aproximação. Primeiro atacar dele é virar a bunda e dar o pé. Então, te morder. Então, se você tem arma para tirar isso aí, você tirou isso aí, você chega nele de boa. Não precisa judiar de um animal para poder chegar próximo dele. Então, eu ia até te perguntar se judia. Olha, o que é judiação para mim? É quando você faz uma coisa com raiva. Sei. Quando você passa a querer agredir, tipo, um comando bravo no animal e esperou ele sair daquele comando. Não, agora quando você tem consciência, agora quando você está com raiva, ali sim, ali já é judiação. A mula, ela absorve. Por exemplo, é igual o senhor falou. Se você chega lá nervoso, ela fica nervosa. Com certeza. Se você chegar calmo, ela continua calma. Ela fica calma. Ela vai... É igual a mulher da gente, né?
A gente chega calminho em casa e elas vêm no nervo acima da gente, a gente sabe. A mula acho que é mais fácil. A gente nem entende. Ah, a mulher é mais fácil? Porque eu já tomei muitas mulas, viu? Ai, ai. E para treinar uma mula, qual que é a idade ideal? Eu gosto de começar com 2,5. Primeira muda completa feita, que é entre 2,5 e 3 anos. Aham. Eu gosto mais disso aí, porque ela já tem uns tendão mais um pouquinho mais... já aguenta um pouquinho mais o seu peso em cima. E elas muito novas, ela acaba que ela não aguenta o seu peso, a cabeça não está tão pronta. E é como se fosse uma criança. Aham. E qual que é a idade máxima que o senhor fala assim, não, essa aí já não dá para mim treinar mais? Depois dos 20, aí pode largar a mão. Não, então tem muito prazo então. Então de 2,5. Se você pegar uma com 10 anos, dá para treinar. Mas eu nunca vi uma mula assim, muito velha, burro de 8 anos. Qual 10, que é a 12, que o senhor mais velho que o senhor já treinou? 12 anos. 12 anos. E o animal mais velho, ele chega mais rápido também. Ele está mais maduro, ele é rápido. O mais novo, você briga contra o tempo, né? O mais novo você briga contra o tempo. Você precisa de todo jeito, você precisa do tempo dele. Entendi. E o mais velho não, está com 5, 6 anos, você já pode montar e finalizar. Uma fase adulta de uma mula é a partir de quantos anos? 6 anos. 6 anos. Tá com os tendão todo Então pronto. 2,5 é mais ou menos um adolescente, né? Iniciando a vida. Aham. Aí é mais fácil de ensinar mesmo. Até a criança hoje, quando você ensina ela a tocar um violão, a falar uma outra língua, a idade ideal é ali nos 6, 7 anos, porque ela tá com a mesma coisa do animal. E está com poucos vícios, né? Tá com poucos, falou tudo agora. E dá dinheiro trabalhar como Ares hoje? Eu acho que a riqueza maior que o ser humano tem é o prazer de dizer eu vou me divertir mais um dia. Aham. O dinheiro é consequência Tá, de não, tudo. eu tô te perguntando isso porque às vezes o pessoal te contrata, às vezes, por exemplo, porque tem uma mula lá sem o seu curso, sem o seu treinamento, eu vou falar. Falar curso não, treinamento. Aí depois que passou pela sua mão, ela é valorizada? Tem uma mula de um amigo meu lá, eu não sei quando ela chegou lá no meu rancho, quando ela chegou valendo lá, a mula preta, ele já arranjou 80 mil nela e não quis. Aham. Mas e se ela não fosse treinada, ela valia quanto? Só pra gente saber mais ou menos. Uma mula braba hoje, ela vai de... Mas, pô, tem que ser muito fenômeno para ela valer 30 conto, 15 conto, 20 então conto, é 10 quase conto. o dobro, né? Depois que ela é treinada. Varia muito da índole do pai, mãe. É um conjunto de coisas. Hoje também, assim, não compensa hoje investir em animais de baixa qualidade, de jumentos que não é conhecido, de éguas que são boas, porque hoje ficou muito caro manter um animal em um coxo, que seria numa baia. Hoje ficou muito caro. Um treinamento hoje é de 2.000 a 2.500. Então, uma mula depois de pronto de 10 meses a um ano, 6 meses, aí fica muito cara, fica na baia. Só que tem... E dependendo do animal que você está domando, ele compensa... Ixi, vai longe. E qual que é o maior erro que as pessoas cometem ao montar numa mula? Eu acho que... O senhor vê? Você fala no geral? Ou... No geral. O senhor chega lá, não, você está montando errado, né? Assim que monta na mula, entendeu? Aí porque o seu treinamento faz essa parte, não faz? Faz. Eu acho que todo ser humano que fosse comprar uma mula tinha que ter um pouquinho de conhecimento. Entendi. Por mais que ele não conhecesse, ele chegava, não, senhor, essa é a primeira mula que eu vou comprar. Eu queria uma aulazinha sua aqui de 1 dia, 2 dias, só de base de segurança. Não teria que entrar de qualquer jeito. Porque assim, o leigo de verdade, ele não estraga o animal. O que estraga é aquele leigo que começa a beber e começa a fuçar muito nos bichos. Aí os bichos começam a defender muito. Uhum. O senhor estava contando uma história que o senhor tem uma mula que ela foi para o Muquem. Conta essa história aí pra gente. Essa não, estou te falando do Muquem, porque eu trabalhei no Muquem, eu e o Fernando, que está aqui com a gente. Sim, o Fernando trabalhou uns 10 anos. O Fernando é muito mais velho que eu. Ele traz muito mais tempo lá no Muquem que eu. E lá no Muquem, quando os mulandeiros iam chegar, aí o padre ficava doido, não, vai lá, tá chegando as mulas. Aí, assim, nós da equipe técnica de filmagem, fotografia, e o padre ia com aquela emoção. Parece que, assim, o pessoal que viaja com a mula... Parece que ele é até mais religioso que quem viaja num cavalo. Tem isso a ver ou não? Eu acho que não. Uhum. Eu penso muito que o tropeiro, ele resgata muito essa tradição de que a mula foi um animal. Acho que 2 que sofreu muito no Brasil foi mula e preto, né? Uhum. As pessoas que mais sofreram.
E são animais que realmente faz parte da história do Brasil. Você vê que mula, quantas cangai, pisadura e bicho criou no meio do caminho para poder construir estrada, construir muita coisa no exército, muita coisa fora aí. Então, são animais que realmente são bons lembrados e hoje estão em pistas. Hoje está andando com o presidente ou com o governador. Aham. Então, esses animais hoje estão O governador ganhou uma mula, né? O senhor fala, sabe até a história dela. Sei, Eu não sei sei. se pode falar. Eu acho que não. Ganhou a história Não, então, mas a mula que ele ganhou é boa. muito boa, muito boa. O senhor conhecia ela? Ganhou de um grande amigo da gente, que é Polinério. O último ano que a gente fez lá no Muquem, teve uma história muito interessante, porque eu ficava ali na igreja esperando o pessoal chegar, e cada um lá tem uma história de vida. E teve um rapaz lá, um senhor, na verdade, que ele preparou o cavalo dele para ir de... esqueci o nome da cidade lá. É de uma cidade para o Muquem, e eles iam montar a cavalo. E um ano antes, ele estava indo com esse cavalo dele para o Muquem, a tropa dele, igual vocês falam aí. E eles fizeram o pouso na estrada e o cavalo fugiu. E eles procuraram esse cavalo para tudo que é lado lá e não acharam. Eu acho que era até uma égua. Ele contando lá. Aí, no outro ano, ele pediu para Nossa Senhora do Muquem, para quem é devoto de Nossa Senhora, e ele pediu que o sonho dele era achar esse cavalo. E você acredita que no outro ano, na hora que ele estava indo a pé, eles acharam o cavalo? O cavalo estava lá esperando, um ano depois. Você acredita? E ele deu esse testemunho lá dentro da igreja. O senhorzinho lá. A parte de Romaria, ela é muito bonita. Entendeu? É muito bonita a parte de Romaria. O senhor já passou algum perigo montado na mula? Rapaz, se quer de perigo fosse R$1, eu estava rico hoje. Viu? Conta aí pra gente. Já fiquei enganchado de arame, enganchado de estriva. Mula já caiu por cima de mim. Essa mulher já viu mula em cima de mim. Ela caiu do lado. Se a mula levantasse primeiro que eu, pisava em mim. Meu Deus. Então, assim, a gente tem na mula mesmo, eu nunca peguei um curso com ninguém. Aham. Aprendi tudo com ela mesma, no baixo corporal dela. E o senhor já teve alguma história engraçada com um aluno seu? Acontece muito, né, velho? Eu estava uma vez dando um curso em Urutaí, até para um cara que é treinador também. E tem um aluno lá, a gente pegava os burros um pouco mais na bruta ainda. Eu falei, não vai nesses burros, os burros mais selvagens. Aham. Eu falei, não chega nesses burros de vez, pega nele pelo pescoço, não, que esses burros podem te atacar. Aham. Eles não são burros acostumados com corda e muito menos com gente. E aqueles caras meio parrudão. Sei. Aí o outro cara também era treinador, falou, escuta o professor, que se ele está falando é porque ele conhece. E o rapaz ficou sem... O ouvido ficou meio sem escutar ainda. Sei. Eu não vi da hora que ele grudou na orelha do burro, no pescoço do burro. O burro catou ele por essa perna aqui, ribou ele para cima e mandou ele de prancha no chão, assim. Aí a Fernanda estava no lado. Na hora eu fiquei... Eu sei que ele levantou assombrado, esse lado da coxa dele aqui assim, arrancou a calça junto. Aham. Eu falei, não foi falta de aviso, eu avisei. Aham. Aí um outro que tá... Aí você acha até bom, às vezes, isso acontecer, né? É bom. Que É aí, bom a pessoa aprende, porque tem Piso gente que preto. aprende só apanhando. Aí tinha um outro que já tinha chegado num bute. Aí acho que o outro achou que era pouco, chegou no bute, qualquer jeito, o burro mandou o pé, arrancou a fivela do cinto dele, arrancou. Aham. É uma fivela meio grande assim, Sei. arrancou. Aí dessa hora pra cá o curso começou. Aí o Getúlio falou assim, eu falei o nome do rapaz aqui. É bom vocês escutar o rapaz agora. Era 18 burros bravos para 12 pessoas. Aham. Era um pouco fora do limite. Então, assim, passa muita coisa na vida da gente. E é um filme para mim hoje, está aqui hoje, contando um pouco dela, porque a gente imagina que essas coisas morrem tudo com a gente. E o bom é quando você passa para frente. Que sem esses meios de comunicação hoje, sem essas internet, esses trem, quantas pessoas aí que tem muita história bonita como a minha e outros aí, foi embora com ela. Não, e eu fiquei sabendo que o senhor já ganhou vários campeonatos, né? Como que funciona isso? Os que eu ganhei até hoje foi só mula que foi minha, ou que foi de amigos meus. Eu nunca ganhei um troféu que não fosse mula que eu fiz ela, que foi que eu fiz ela. Aham. Todas as mulas que eu montei até hoje foi que eu peguei do zero e fiz. E hoje qualquer pessoa pode ser domador? Não, tem que ter um grau de conhecimento, principalmente no muar. Mas esse grau de conhecimento que o senhor fala é qual? Por exemplo, porque sabe o que eu estou notando hoje, senhor? Acho que o senhor deve estar notando também. Os avós, por exemplo, tem uma fazenda. Aí passa para os filhos.
Aí os filhos de hoje, parece que ninguém quer tomar conta de uma fazenda mais. O senhor está percebendo isso? Ah, vamos vender porque eu não tenho paciência mais. Então, sim, mas a pessoa, para ser um domador hoje, ele tem que gostar do animal e gostar de fazenda, não é? Esse conhecimento que o senhor fala que a pessoa... Eu, por exemplo, se eu for lá, não tem como eu virar um domador de forma alguma. O que eu falo muito para as pessoas? Eu nunca posso falar que você não é capaz. Aham. Que se você se Não, mas você conhece? Fala, esse cara, esse barbudo vai dar trabalho. Mas se você botou na sua cabeça que vai... Mas se eu querer, eu vou. Eu faço. Então eu nunca falo que a pessoa não é capaz de virar treinador e não descarto ninguém. Depende da sua força de vontade. Porque também, se fosse contar quem falou que eu era um doido, que eu não prestava para nada, hoje eu não seria nada, então. Entendi. Então, através de mim é que eu não posso descartar ninguém. Não, claro. Eu falo muito que para as pessoas virar um treinador, a primeira coisa que ela tem que fazer é gostar e vir um pouco de respeito pelo animal. E tem que ter uma mula, né? Às vezes, tem muitas pessoas que têm muita oportunidade como treinador, às vezes com vários treinadores, às vezes começa com limpando uma baia, dali já está fazendo um carinho no animal, já está selando para o cara, daqui a pouco está montando. Aí o que não pode é subir para a cabeça da pessoa. Entendi. O cara hoje acha que... Eu mesmo, se eu vim falar de mula com um pouquinho de autoridade, eu estava com 10 anos no ramo. Então é uma faculdade como qualquer uma outra. Não é porque você não tem estudo, mas é rapidinho você aprende, que é na prática. O que tem que ter muito com o animal, eu falo que é paciência e respeito por ele. O que você não gostaria que fizesse com você não faz com ele. São coisas que você não consegue medir. Você não faz com o animal, que é medo, cosca e dor. Cosca não pode fazer também, não? O que acontece? No animal são 3 coisas que você tem que trabalhar nele. O animal não pode estar com medo, não pode estar com cosca nem com dor. O ser humano, para domar um animal, ele não pode estar com raiva. Se ele tiver com raiva, vai fazer mais 2 coisas. Ele vai xingar e vai bater. Então são coisas... E o senhor já pegou algum caso, senhor, que o cara bateu na mula lá na sua frente, você teve de intervir e falou, meu amigo? Já peguei um podão aqui uma no vez. meu curso aqui, você não vai bater, não. Eu já passei a mão num podão para dar no caboclo, porque arrochou um burro meu a mais, e eu falei, se você mexer nele de volta, eu te corto no facão. E ela estava ali junta. Isso dentro de casa. Ainda bem que ela estava junto, né? Aí ela segurou o senhor. Não, porque assim, eu falo, ela não vai nem fulano, porque ele não gosta disso aí. Ele gosta que seja assim, assim, assim. Mas esse trem enjoado tem que ser... Você não mexe nele assim, que se mexer, dá ruim pro seu santo. E ele foi lá e fez o... Gente, mas eu fico cabulado. A pessoa paga um curso pro senhor, o senhor dá a instrução para ele, ele não obedece. Você não rancoreia dele. Esse aí trabalhava comigo na época. Ele trabalhava comigo lá em casa. Tanto que eu acho que não sei o que virou a vida dele depois. Mas, assim, ele tinha 2 coisas que atrapalhavam muito um treinador. Vício. E o dele era excesso de café e excesso de cigarro. Então, é muita adrenalina que dá ali. O sistema nervoso mexe muito. Então, o animal, ele é que nem uma criança. Ele está sempre na sua contramão. Só que isso é gostoso quando você aprende a dominar isso aí. Você já tem a leitura deles já. E você já sabe qual é a linha de fuga. O que eles vão fazer, o próximo comportamento. Aí a gente já sabe atalhar tudo ali já. Então, isso aqui fica tipo um joguinho da gente ali se divertindo com eles. O senhor, olha, quando o senhor vai avaliar... O senhor avalia mula também? Também. Quando você vai avaliar uma mula, você fala, não, essa mula aqui é boa para trabalhar. Não, essa aqui é boa, eu acho, para outras coisas. Entendeu? O senhor faz essa avaliação? Faz, sim. Ou assim, tipo assim, essa aqui é para o gado, para trabalhar para o gado, por exemplo. Essa aqui é para outra coisa. Uma coisa que a gente avalia Essa aqui muito, é só para montar, para diversão. Isso. A mula do boi geralmente é um pouquinho mais dura de sela. Que hoje não pode dar aquela atuadinha, às vezes um pouquinho, perde um pouco a beleza. As mulas mais bonitas, mas que tem... Hoje também ninguém coloca tanto mula com o jumento tão ruim hoje já. Entendi. Pega umas mulas já puras de sela, muito machadeira, você já tem caminho de patrão e provas. Entendeu? As são as mulas que valorizam mais. Então essa avaliação mais é pela ossatura. Então, quartela, osso da patela, garupa, paleta caída, um pescoço. Então, assim, só é igual a pessoa avaliar o modelo. Sei. E o gesto de marcha que é o andamento delas. Isso tudo conta tudo. Os cursos que o senhor ganhou, os campeonatos, porque a sua mula fazia isso tudo de melhor. Tem que ter uma... São, na verdade, competições de mulas. Aqui tiver uma distribuição de movimentação mais bonita, uma postura bonita da pista, teria um conjunto de frente melhor. É um conjunto de coisas, de quesitos para você ganhar uma prova de uma mula. Então, ela tem que estar ali bem acima das outras para ganhar uma prova. Maravilha. E o senhor vende um curso online hoje? Vende sim.
Esse curso fala de quê? Hoje nós falamos o tanto quanto como é importante você ter uma doma tranquila no seu animal. Porque um animal manso, você consegue tudo que você quer dele, extrair tudo que você quer dele. Você usa ele 100%. Sem a mansidão e sem a rédea, você não consegue fazer nada. Ninguém consegue fazer rédea em mula braba, você não consegue trabalhar em mula braba. Tudo através da mansidão do animal. Uhum. Então, se esse animal está manso, a cabeça dele está mais pronta para aprender as outras coisas. É o que a gente quer mais isso, uma doma menos agressiva, mais rápida, menos agressiva e mais rápida. No mesmo dia, você sai montado na sua mula. O cachorro, quando a gente... Mesmo cachorro manso, eu sei que quando ele leva a língua no nariz, e é porque está incomodando muito ele. Eu sei dessa leitura corporal, porque já sentou um treinador de cachorro aqui, então eu aprendi algumas coisas. A mula, ela tem algum gesto que ela faz, que você fala, não, vamos deixar ela quieta agora, que ela está irritada. A cauda. A cauda. Ela começa a balançar muito a cauda ali. Quando ela está balançando muito a cauda, é porque ela está estressada. Está incomodada com alguma coisa ali, ela está avisando que ela não está vendo como fosse alguma coisa de perigo para ela. Então, ela não te dá um coice do nada. Uhum. Ela olha, a orelha vai e volta. Então assim, mula é que nem carro, ela não machuca você do nada. Uhum. Ela tem que ser agredida várias vezes, até ela tomar um ponto de querer te atacar. E muito raro também uma mula atacar. Quando vem atacar também, porque está judiando ela demais. O senhor estava me contando que a mula ela tem muita memória, né? Assim, se você judiar dela, ela pode passar 10 anos. Se você voltar lá, ela sabe que foi você que... Aconteceu isso aí em casa, deve ter o quê? Uns 90 dias? No máximo, se tiver. Uhum. Até um rapaz aqui de Anápolis me mandou uma mula para domar lá em casa. Não, para recorrigir lá em casa, estava com trauma de orelha, não estava deixando montar mais. E lá em casa tem meu menininho de 2 anos e 1 mês, ou 2 anos e 2 meses, chamava ela na baia e passava a mão. Mas você tá com menino desse tamanhozinho? Tá. A produção tá boa, hein? Jesus! Tem um pequenininho. Oi. E essa mulher tinha trauma de orelha e não deixava montar. Uhum. E consertamos ela, fizemos tudo que tinha que fazer nela lá e deixamos mansa de volta. Até vídeo dela com a moça lá da Vetinil passando a mão na orelha dela, que não deixava ninguém colocar cabresto. Uhum. E montar também era aquele sofrimento. Tiramos todos os traumas dela. No dia de entregar, eu falei, manda o rapaz aqui. Aí o senhor viu. Quando ele chegou em casa, assim, começou a luz iluminando aqui, ó. Não é daqui, é de cima. A mula já mudou o comportamento tudo de volta. Aí o senhor percebeu? Ela percebe na hora. Você falou, o problema tá nele. Aí até aí eu fiquei quieto no meu canto. Falei, mas a mula mudou tudo aqui já, mas fiquei meio quieto. Eu não sabia se era ele que tinha mexido nela. Mas ela já mudou o comportamento. Aí montei nela, fui para a pista, mostrar para ele. Quando eu levei a mula nele, quem disse que ela quis aproximar dele? Meu Deus. De jeito nenhum. Eu falei, você bateu na mula, não bateu? Não, não bati não. Bateu. Aí eu fui no vídeo que o patrão dele me mandou, com um bico aqui, seguro no bico dela aqui, que chama bico doce, ele seguro. Eu falei, aqui eu sei que o bico... a gente ajudou, deu umas pancadas nela lá e não sei o quê. Nossa, que judiação. Ela reconheceu ele na hora. Eu falei, então vamos soltar ela na baia agora. Você vai lá, pega ela, pega as folhinhas de capim. Vamos fazer uma meia amizade ela aqui. Aí eu fui chegar lá, você solta ela com o cavalo para madrinhar e coloca ela na baia para montar e um capizinho na boca, divide a ração dela em 3, 4 vezes no dia, ela vai acabar esquecendo aquela mágoa sua. Reconhece, e ela estava com 6 meses que tinha vindo ele. Nossa, você acredita que eu acabei de fazer mais um curso para você? Para domar esse povo. Esse povo, mas fala, não, filho, quem tá precisando do curso aqui é você, não é só a mula, não. Eu nem vou falar que ele é mula, porque o senhor falou que quando chamar alguém de mula, tá elogiando, né? Então, esse animal aí. O moai, ele é muito sensível. Uhum. Além de ser rústico, é um animal muito sensível, assim... Quando você vem a estudar ele mesmo de verdade, você vê o tanto que você tá longe da inteligência dele. Uhum. Mas eu posso perguntar uma coisa, você puxou a orelha dele? Desse caboclo, você falou para ele, cara... Não precisou não, a mula já falou para ele tudo que tinha que falar. Ela já falou para ele, olha o tanto que eu tô bem aqui, agora você chegou agora de novo, rapaz. Eu tô tão bem aqui na casa desse. Aqui eu tô trabalhando como se tivesse... E agora eu vou encontrar você de volta, mas eu acho que mudou tudo lá hoje, o cara tá mais satisfeito de volta, ele fez amizade, viu onde é que errou. O importante é isso, que tá, o conjunto tá bem hoje, graças a Deus. Ainda bem que ela faz amizade, né? Se não fizesse, fosse Belém Brasília para sempre... O animal ele tem um senso de perdão muito rápido, né? Tem. Um senso de perdão muito rápido, ele não guarda mágoa sua, ele não... Principalmente o cavalo, a mula ainda fica mais receosa um pouco.
Aham. Tipo, se você tiver aqui uma mula meio encrenquenta, se você manda ela num caminhão para outro lugar, ela larga um bocado da barda dela para trás. Entendi. Uma mula, por exemplo, a mula, por exemplo, a mula é sua. Você criou a mula lá, a mula tem uns 10 anos de idade, aí você recebeu uma oferta muito grande para essa mula, você fala, vou vender. Quando você vende a mula, ela não sente falta do senhor, não? Se ela sente, eu não sei, mas que eu sinto, eu sinto. Não. Tem mula que a gente vende no rancho. Assim, aí chega lá, o dono fala, não, essa mula tá triste aqui, vem aqui ver ela. Já aconteceu isso ou não? Não, isso aí não. Mas da gente que é treinador, que ficou com a mula debaixo das pernas um ano e pouco, quando sai ali, aqueles primeiros 2 meses é doído pra gente. É doído. Pra mim é. Porque você tem ali um animal que você conhece ele muito bem. A gente vive disso, senão não vendia nenhuma. Senão as mulas tudo tava lá. Eu sou meio chato com. Mas você tem uma que você tem uma de estimação mesmo? Tem uma lá que tem 36 anos que tá comigo. Jesus. Tá desde os 6 anos que tá comigo. Esse dia para trás, o jornal, acho que foi o Domingo Espetacular, mostrou uns boi. Você viu o boi, vai lá, né, entra na casa da mulher, toma café com ela. Enorme o boi. Aí, assim, como se fosse um animal doméstico mesmo. Eu não gosto muito de pegar o animal e colocar como gente. Sim. Eu quero deixar ele como animal. Sei. E eu no meu espaço, ele não dele. Eu não gosto de... Mas o certo é esse, não atropelar esse espaço, entendeu? Aqui é meu espaço, aqui é o seu. E eu não quero invadir o dele, nem ele invadir o meu. Então a gente tem que se domar para isso. Se domar para nunca estar com excesso de carinho. Porque esse mesmo excesso de carinho, você tem que conduzir a vida dele. E a vida dele é através das suas decisões. Certo ou errado. O excesso de carinho, às vezes, mima ele que nem mima uma criança também, antes do tempo, né? Mas essa mula sua, ela tem um nome particular? Tem. Aí só dela te ver assim, ela sabe. Então você já teve uma conexão, assim. Tem. Só de olhar. Tem. O que eu falo muito? Todo treinador tem que ter sua mula. Porque ali vai estar tudo que ele sabe, vai estar nela. Ele não vende, o que ele sabe, o que ele aprendeu, vai estar nela. O treinador, para mim, ele tem que ter uma mula dele. Eu só vim saber se eu quero um treinador quando eu comprei minhas mulas. Eu fiquei com ela 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tinha mula que eu não vendia, porque ela estava me ensinando. O Moá, você aprende demais com ele. É muito mesmo. É um livro extenso para você aprender. Às vezes a pessoa vai num curso, vai no outro. O curso é muito bom. Quando você vai resolver o seu problema lá. Tipo, eu estou com dificuldade de evoluir o meu animal. E qual é o seu problema? Chega lá, o cara te conta uma história e você achou que é um curso. O curso é prática. Você tem que chegar lá e resolver todos os problemas. Então, assim, eu penso, o meu curso hoje, eu quero que meus alunos resolvam todos os problemas. Eu tenho que montar no máximo 20% do curso. Entendi. 80% é meus alunos, porque é a prática. Eu vou montar quando uma mula eu não queria andar com eles. Quando for o início de uma mula braba, ela é minha. E eu tenho que sempre que dar degrau nas mulas para frente. Tipo, opa, eu construí isso aqui, eu termino. E eles sempre vê um final melhor, É esse que é um curso que tem que dar. Então, quando você pega alunos para dar um curso, eu fico muito preocupado se eles voltou para casa com alguma coisa boa, se não voltou nada meu. Então, assim, eu sempre quero melhorar meus cursos cada dia, cada vez que passa mais. Entendi. Qual que é o principal, qual que é a coisa, por exemplo, a mula empaca muito? Eu estou te perguntando isso assim, qual que é a coisa mais difícil de fazer numa mula? Assim, é empacar, é deixar uma pessoa montar em cima? Qual, assim, ela tem a gente fala que um comportamento mais forte dela é qual? Que você tem que, não, nesse aqui a gente tem que, é ela empacar ou não? Quando o animal empaca... Ele empaca por quê? É sempre um excesso. Você pegou demais na rédea, quebrou demais, você foi muito longe com ela, muito nova. Sempre é uma coisa, um excesso que você fez nela. Entendi. Peraí, hoje eu montei muito nela. Amanhã você montou nela, às vezes ela está madrinhada, ela está com começo de cio, e você não percebeu. Que a madrinhação dela é como se fosse uma paixão por outro animal. Ela vai sair, o outro fica. Então, assim... E às vezes a pessoa também judiou muito dela naquele dia, e quando ele vai montar de volta, que ela pensa em ir para lá, ela fala, lá eu não vou mais. Entendi. Aí se o cara for muito técnico, ele não força ela ir. Ela não quis ir, aí você castiga ela nos curral. Monta no curral, aí não vai no outro. Aí daqui a pouco ela pede para ir embora, porque os curral é mais ruim que sair lá fora. Aí você inveja a cabeça dela. Entendi. É tipo assim, ela não quer quando sair. você prende ela num curral, ela sabe que ela está sendo presa porque ela empacou? Não. O que acontece? Quando o animal empaca, é que ele não quer ir naquela direção que você quer. Então, empacamento... E se você soltar as rédeas dele e ele quiser ir para outra direção, ele vai ou não? Pra onde ou ele vai para
Para lado nenhum. O animal é que nem um carro. Por que ele tem a direção? É para você querer ir para onde você quer. E o animal tem as rédeas para que é esse comando. Certo. Então, quando a gente está colocando rédea animal, então você quebra essa porta daqui e essa aqui, e nessa. Aí você direciona para onde você quer, que as rédeas que dominam ele. Aham. Então, se ele tiver um pouquinho agarrando na boca de um lado ou do outro, ele vai segurar a sua rédea aqui e vai sair para onde ele querer. Então, em primeiro lugar, você tem que confirmar a rédea, que chama-se, 3 coisas que a gente trabalha, chama-se impulsão, que é a vontade de andar Aham. do animal, alinhamento, que é pensar para frente, e depois que você quebra a nuca dele, que é a postura aqui dele, que ele faz essa frente dele. Então, quando você faz o inverso disso aí, e o animal, o que acontece muito? Pessoas colocam o animal numa toada, e aí não consegue diminuir mais, porque com excesso de velocidade esse animal cansa. Senhor Nó, a mula, a gente vê às vezes, não sei nada, por isso que eu estou te perguntando tudo aqui. Por exemplo, qual que é a velocidade certa de você andar numa mula? Numa viagem? Numa viagem. Assim, é trotezinho que fala? Tem uma marchinha de 10 e 12 por hora. Entendi. 8, 10, 12 por hora. É uma viagem que vai pegar uma ladeira. Aí nesse trotinho pode ir há quanto tempo? Nesse trotinho de 12 por hora, o senhor pode andar quantos quilômetros num dia com a mula? Elas rodam normal. Se for andar dia sim, dia não, é de 25, 30 quilômetros por dia. Entendi. O normal é de 25 quilômetros. Ela vai rodar normal com você. E quando tem essas romarias, por exemplo, eles ficam vários dias viajando, uns 4 dias. Aí tem que andar menos de 30 quilômetros, né? Por dia, ou não? Eles vão marcar pouso. Tem pouso que dá 30, tem pouso que dá 25. Entendi. Que às vezes tem que andar um pouquinho a mais, no outro andar menos. E vai dosando isso aí, de 25, 30 quilômetros. Aí ela não empaca, não. Se você for não, tranquilinho... Elas estão andando em grupo, né? Ah, tá. Ela só empaca sozinha? Não, mas aí quando a mula vem para cá, é porque ela estava sozinha e alguém exigiu demais dela. Entendi. Entendeu? Se o cabo, na hora que ela começou a empacar ali, em vez dele insistir para andar com ela, ele inverter a situação, peraí, só que você não quer ir, então vamos trabalhar dentro do curral hoje. Então você fecha ela ali, trabalha. A hora que você abrir a porteira, fala, então eu vou. Ela já inverte, entendeu? Senhor, não, estou vendo que o senhor contou tanta história, tanta experiência, mas conta a sua história de vida pra gente. O pessoal, eu tenho certeza que está curioso para saber. A história minha, acho que boa, gostosa de falar até. Eu, na minha família, é uma família de gente muito grande, sou de Serradora da Bahia, filho de José Nuno da Costa, com Alzira Souza da Costa. Tenho uns 5 irmãos da minha família e mais 7 de outra família. E nesse meio todinho só nasceu eu como doido por animal e largamos tudo e fomos correr atrás de animal até hoje. As primeiras mulas que eu montei foi na Bahia mesmo. Um amigo meu pegou as mulas de empleita lá, para nós dois montar. Quem disse que ele foi? Foi só você. Sobrou só para mim. Eu nunca tinha tomado uma mula na minha vida. Tomei 7 a primeira vez. Aí você estava com quantos anos nessa época? Eu devia ter no máximo uns 20 anos. Se tivesse, era isso aí. Aí foi a primeira empleita que eu peguei em mula. E tomei todas as 7, levei muita queda. Mas domei todas as mulas, entreguei elas. No dia de entregar essas mulas, o seu Chico Gentil, até finado hoje, eu falei, olha, os meninos não querem receber as mulas, que eles não eram muito chegados de mula na Bahia ainda. Ele falou, então que esse filho do Cabrão, que chamava esses nomes para lá, chama. Ele falou, então, como é que eu faço então, seu Chico? As mulas estão prontas. E peguei de empleita. E aí ele pagava, porque toda quinzena ele pagava ali um X para a gente. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, você me entrega essas mulas na cidade, dava uns 18 quilômetros da fazenda, era ou mais. Falei, mas entregar essas mulas na rua. E era quantas mulas? 7 mulas. 7 ou 8 mulas, acho que é mais ou menos isso aí. Eu falei, mas entregar essas mulas na rua, rapaz. E tinha uma BR e passava carro. Quando eu ia, na fazenda estava tudo de boa, mas quando essa mula veio o primeiro caminhão, quando ele vinha, ela voltava. Quando ela voltava, ele ia. E ficou essa briga de nós dois com essas mulas. Entrei com o primeiro dele, entreguei a primeira mula na cidade, chegou meio cansada já. No dia seguinte, cheguei na porta dele, mostrei a mula para ele, montei, desci, ele foi em solta no pasto. E assim eu fiz com as 7 mulas. Tem até um amigo meu chamado Zé Rocha, que ele via esse sofrimento meu todo dia. Você vai morrer dessas mulas. E ainda bateu as estrelas de vaquejada para ele lá, que corria boi na época também lá. E botava as mulas para correr nas pistas lá com eles ainda. E assim entreguei as 7 mulas para eles, mansa. E aí eu falei, só que se soltar no passe, eles não vão montar nela, mas que ela só conhece eu. Só tem amizade comigo, vai estranhar eles de volta aí. Isso eles vão andar de pé.
E ele continuou me pagando mais tipo uns 3 ou 4 meses. Eu falei, mas os caras não param de me pagar, mas não tá bom pra você? Não, mas pra você tava bom aí. Não, mas eu tava achando que eu tava pagando errado. Eu combinei as mulas em preto com tanto, ele me pagou o dobro. Então, assim, é um senhor muito sério com os trem dele. E daí veio a paixão pela mula, tipo assim... Não, mas ele só pra concretizar, ele montou na mula depois, deu certo? Não, eu só queria ver eu levar as mulas na rua. Entendi. Pra confirmar se essas mulas eram mansas, se podia levar em qualquer canto. Entendi. E o resto, esses peões se viravam pra lá. E aí levei na rua as mulas, montei na frente da fazenda, da casa dele na rua, montei em todas, entreguei de volta na fazenda. E ele continuou me pagando mais uns 3 ou 4 meses. Eu fui falar, ô, Chico, o povo tá me pagando direto. Eu falei, fica calado, tá bom pra você? Eu achei que eu tinha que devolver esse dinheiro de volta pra trás. E aí ficou assim. Depois que ele for pegar Você nem gastou o dinheiro, você falou, depois eu preciso devolver. Rapaz, eu sei que foi o... E daí pra cá veio a trajetória. Eu vim pra Brasília. Eu vim pra Catalão a primeira vez. Montei nos cavalos, fui montando. Catalão. Até vim pra Pirinópolis. Montei nos animais do pessoal lá e amassei umas mulas bem amassadas. Amassei umas mulas do Empadão, ali em Anápolis. 2 mulas e ficou muito boa as mulas. E foi caindo assim do nada a mula na minha mão, foi caindo. Eu sempre falei na minha vida, o cara que... As coisas foi acontecendo, foi, né? Eu tô passando por isso. E eu falava pros outros, o cara que monta na mula, ele tem que ser muito covarde, que gosta de passar raiva com a porcaria daquela. Tem que largar a mão, porque o trem só passa raiva, não anda, não corre, não faz nada do que tu quer, só passa medo na gente. E vou montar na fé do rato nessa nada. E acabou a minha vida hoje, é o contrário do que eu pensava, assim, eu sou muito grato a Deus por me fazer a pessoa que sou hoje e defender tanta raça que eu amo, assim, de paixão, que é a mula. Meu sonho hoje é passar o que eu sei para frente. Dediquei mais a ensinar do que ir em provas. Graças a Deus, Deus me deu 2 dons, um de domar os animais e outro de passar o que sabe para frente. Muita queda, muita pancada, muita decepção de pessoas no meio do caminho. Do animal é 0. Mas de pessoas, muita decepção, amigo que não era amigo. E acontece na vida da gente. São estradas que a gente trajetória no meio do caminho. Mas eu sempre lembro que quando o cara sacaneia com você, é porque ele não era teu amigo. Não. Quem perdeu foi ele, não foi você. Só que a decepção ela é difícil de curar dessas coisas. Então, assim, eu sou aquele amigo chato. Eu incomodo o cara, ó, para com isso, deixa com isso. Eu pego muito no pé de amigo meu. E a gente quer a mesma recepção de volta, a gente nunca vai ter. A coisa que você nunca vai ter é da pessoa que você incomoda com ele se incomodar com você. É muito raro. É sempre ao contrário. Mas a vida da gente como treinador hoje, eu sou muito grato à minha família, minha esposa, que está me acompanhando e me divulgando bastante. A família. A gente sempre tem uma estrutura, não é eu só. Os meninos que ficou em casa, minha sogra que está lá cuidando do meu filho agora. Gosta da sogra também? Rumou uma mulher boa e uma sogra boa? Rapaz, eu largo da mulher e não largo da sogra. Não é, Fernando? Aí é bom, ué. Assim, eu tenho uma família, graças a Deus, muito abençoada por Deus. Porque a minha convivência não é fácil, não. Eu sou meio turrão. Sou teimoso demais. Mas é por isso que você é treinador de mula. Porque você é firme. E hoje a gente está aí com o centro de treinamento. Vivi muitos anos em terra dos outros, fincando madeira em terra dos outros. E quando começava a ficar bonito, o cara subiu o aluguel, tinha que mudar para outro canto. E foi. Graças a Deus, hoje está num canto da gente, conseguimos fazer alguma estruturinha um pouquinho, melhor um pouquinho. Mas o que eu tenho é só gratidão a Deus. Maravilha. Ele é o animal. Isso é o mais importante. Muita, muita gratidão mesmo. Se eu morrer amanhã, eu morro um dos homens mais felizes do mundo. Maravilha. Não, mas não pode morrer não, você tá com menino novo agora, dá a criar agora. Então na hora não. A mulher já rimou o olho pro lado, tá doido? Senhor, eu fiquei sabendo que o senhor ganhou um campeonato aí 3 vezes, conta a história aí pra gente. Rapaz, foi uma mula que foi lá pra casa, toda aleijada, das 2 mãos. Aleijada? Elas conseguem... cria fratura nos ossos aqui assim, né? Sei. Aí eles vão lá, infiltram, igual infiltrar a pessoa mesmo que está com dor no joelho ali, vai colocar os remédios e infiltra. Sei. Era uma mula que não tinha ganhado nada, mas muito boa de sela. E fiquei em casa comigo 90 dias, ela remava quando ela tira movimentos que são parasitas, ao contrário, né? Em vez de pisar assim, ela pisava remando nas mãos. Entendi, sei. Consegui me quebrar esse circo dela e tocar para frente. Sei.
E Olha só, rapaz. E foi uma primeira prova que fomos com ela, foi no Rio Maria, Pará. E essa prova foi toda gravada, tem um CD lá. Aham. E engraçado, quando eu cheguei com essas mulas lá, tinha muito nego, tinha ganhando muita coisa, muito nego famoso ganhando tudo lá. E a gente chegou meio quieto no canto da gente. Humilde. E nunca foi arrogante, não. Eu sempre deixei para falar depois que passasse a festa. Antes da festa, eu sempre gostei muito de calar a boca, ficar quieto. Não, mas você sabia que você ia ganhar, no Não. fundo do coração. A gente Depois sempre... eu vou explodir aqui. O que a gente fala muito, ganhar é consequência. A gente tá Não, claro. contente com o animal da gente. Uai, mas se você pegou um animal que andava assim, pôs ele pra andar assim, Melhorou. porque já... Aí fomos com essa mula pra pista. Em Rio Maria, ela ganhou de mula que tinha sido campeã nacional. Foi campeã da categoria, foi uma mula jovem, ganhou. Olha só, rapaz. Aí levamos uns burros também, ficamos reservados, ganhamos outros. Acho que fizemos uns 3 ou 4 campeonatos lá. Tem mais um rapaz trabalha comigo, Vitinho. Aí fomos campeão dos campeões, tipo de cada categoria que entrou, pegava 2, o primeiro classificado e o segundo, e colocava tudo junto depois. E ganhei de volta com ela de novo. Meu Deus. Uma mula que nunca tinha ganhado nada, e ainda chamaram a mula de batedeira. Batedeira é como fosse uma batedeira de ovo ali, que ela remava muito, e ganhou. Então, assim, foi um feito muito, muito bom. E o que aconteceu no final é que gente ligou para casa, para o dono da mula, para levar a mula para casa dele, que ficar muito boa de volta, que ele vai rodar campeonato, não sei o quê. E o que acontece muito, e aí foi que me descrençou mexer com o mula dos outros. Entendi. Quando a mula tá boa, tá ruim, ela é sua. Quando tá boa, tem 500 pessoas pedindo pro dono mandar para casa dele. Aí o dono acha que a pessoa é mais capacitada do que a gente leva. Aí eu desisti, mas é uma mula que me deu muito orgulho de ter consertado ela, tanto que ela foi parar lá em casa de volta. Foi? Toda Como aleijada. assim? Depois que levou ela embora, ela não ganhou mais nada na mão de ninguém. Ela embirrou? Não, ela aleijou mesmo, de verdade. Aham. Das mãos, tudinho. E ela até infiltrou ela, pra, tipo esse nervinho aqui, eu não tenho mais dor. E acabou que essa mula... Fiz um rolo, um rapaz numa mula minha, falou, a mula... Não vou nem falar o nome da mula para não prejudicar ninguém. Aqui. A mula tá lá em casa, a mula fulana. Eu falei, então tá bom, eu troco ela, peguei até uma mula minha, troquei numa vaca e ele botou um tanto de dinheiro lá de volta. Essa mula tinha tanta dor que tinha uma lagoa no fundo de casa. Ela passava o dia todo que Deus dava dentro dessa lagoa. E lá que ela curou. Aí mandei para um pasto amigo meu, tá lá até hoje. Meu Deus. Sem ninguém montar. Como que você percebe que o animal tá com dor, a mula, senhor? Elas pisam, é igual você, quando é manqueira embaixo, elas não conseguem, quando é aqui na palma da mão, ela pisa e não consegue passar, não transfere o peso. Quando é em cima, ela transfere o peso, mas não consegue manter em cima. Ela consegue apoiar normal o pé no chão, mas aqui em cima ela sente, a manqueira dela era aqui embaixo. E já tinha também laudo dela também, já. Radiografia e tudo dela. Já com essas lesões. Aí hoje ela tá sem dor, tá normal? Tem muito tempo que eu vi a mula, mas tá na roça do amigo meu. Tá na fazenda lá. Mas ela tá viva? Até ontem que eu sabia, tava viva. Ah, tá. Senhor, fala um pouquinho do evento dos muladeiros que vai ter aqui em Goiânia. Nossa, vai ser um senhor evento, viu? Vai que dia que vai ser? De 24 a 29. Fala agora um pouquinho de do março. evento pra gente. O que vai acontecer lá nesse agora. evento? Como é que vai ser? Muita novidade. Um lugar de palco lá, uma estrutura muito monstra que estão criando lá dentro. Esperando, em média, 2 mil muladeiros, 2 mil mulas lá dentro da festa. Eu falo que quem não vir vai ter que... Se eu for lá, o senhor deixa eu andar numa mula lá? Vai ser um prazer. Não, mas tem que ser uma bem mansa. E ela tem que ser forte, porque eu tô pesado, né? Não. Uma mula aguenta quantos quilos? Agora me deu as curiosidades. Assim, porque a gente vê uns fazendeirão gordão, sabe? Aqueles como churrasco o dia inteiro. Esse dá para montar na mula ou não? Eu nunca ouvi falar assim que a mula rejeitou o caboclo também. Até onde, até onde ela aguenta levar ele, eu não sei, mas que... Não, mas o senhor tá novinho, com filho de 2 anos e meio, o senhor tá esbelto. Né? Aí, não, porque a gente, assim, tem algum peso, você fala, que o senhor foi treinar, o cara fala, bicho, você tem que emagrecer, velho, você não tá numa mula. Mas o cara olha também, o tamanho de você, 2 metros de altura. A gente não tem essas coragem de falar isso. A pessoa também já sente também ali, já a gente acaba que não fala, não. Eu não tenho essas coragem. Mas a mula, por exemplo, se você pôr um caboclo muito pesado na mula, o cara sabe que ela tá curvando para baixo ali, ou não? Ele já percebeu há muito tempo. Entendi. Já percebeu há muito tempo que tá fora do rumo ali os dois. Para ser um muladeiro, ele tem que ter alguma performance,
altura, peso, não precisa nada disso. Não. Acho que isso é a paixão pelo animal mesmo. Entendi. Os amigos levam ele junto, a família leva ele junto. É a envolvição quando você envolve a família, Entendi. O resto não conta. Aham. E as mulheres, gostam ou não? Demais. O senhor já formou alguma? Já tem. Já? Tem hoje alunas mulheres, casadas e tudo já. A gente já tem uma história muito bonita na mula já. Bastante bonita. Porque eu não gosto muito de rivalidade. Eu gosto muito de somar. Dividir, não. Quando eu vejo uma rivalidade, eu tô fora. Entendi. Porque a gente mexe com o que gosta. Se você gosta mais do que eu, melhor ainda aí. Mas não que eu vou ter que brigar com você por causa de alguma coisa. Essas coisas não me interessam, entendeu? O prêmio e o ganhar aquilo ali é só uma consequência. E quem vai decidir não sou eu. É um juiz. Então, essa rivalidade disso, daquilo, isso que perde o foco de qualquer um em uma pista. E eu não gosto dessas rivalidades na contramão, não. Mas é o primeiro evento de mula que vai ter? Não, é o terceiro evento. É o terceiro evento e estou esperando 7 países aqui. Olha que espetáculo, hein? É um evento bem grande. Estive agora com o tio Ilha lá. Ele, se brincar para o ano que vem, ele vai ter que excluir gente, que não cabe no parque mais. E quem for nesse evento, o que vai encontrar lá? Vai encontrar uma... O que ele vai ver lá? Vai ver mula? Muita mula, muita família de tropeiro. Vai comida voltar gostosa. Aí nem se fala. Vai topar muita família para agregar mais a sua família. É um evento muito família, que você vai ver que vai encontrar sempre os 3. Pai, vô e vó junto lá. É isso que eu estava te falando aqui aquela hora. É um evento assim, não estou falando de nenhuma outra, resto, não estou falando mal, mas na mula eu acho assim, o que eu gostei mais foi que existe um respeito num meio diferente da mula. Eu acho uma cultura muito bonita. Você vê que o cara faz questão de ser na tenda dele, tomar um café, almoçar ou jantar. Você vê que se você não for, o cara fica chateado. Você vê assim, a alegria do cara te receber ali, como fosse na casa dele. Faz umas comidas boas, né? Nossa Senhora. Nossa, eu gosto mais de comer. Eu acho que é por isso que eu tô gordo. Você vai na festa lá e fala assim, essa festa devia demorar pelo menos um ano para me matar a saudade. Quando você pensa, não, acabou a festa. Então, assim, a festa do muladeiro é uma festa que eu me encanto com todas elas que eu vou. Não, eu vi nos seus olhos que você realmente é apaixonado na profissão que você faz, realmente é apaixonado nos filhos que você tem, na sua esposa, na sua sogra, e nas mulas, e principalmente nesse evento que o senhor está falando com tanta emoção. É muito bom. Faz o convite para o pessoal ir lá assistir. Vocês que estão aí na dúvida de ir na festa da BC Moares, aqui em Goiânia, no Parque Exposição, gente, não perde a oportunidade, não. Sai escondido, chama a mulher, pega os meninos do periquito e vem. Você vai ficar o ano todo escutando a paz, você não sabe o que você perdeu. O mais ruim da festa é isso, você não sabe o que você perdeu, é uma festa maravilhosa. Venha você, vem com sua família, vai estar lotado. A única coisa que você vai encontrar é uma festa lotada de gente. Você vai voltar para casa muito mais rico de amigo que você chegou. Maravilha. Não, e gente, eu vou lá, vai eu e o Fernando, a gente vai levar o microfone do nosso podcast hoje, nós vamos fazer umas matérias lá. Se Deus quiser. Com vocês. E eu vou andar na mula. É um desafio, eu e o Fernando. Eu vou andar... Oi, Fernando. Fernando já andou em mula lá no senhor ou não? Não, eu só quis gravar só. Nossa Senhora, viu? Você não sabe o que ele fez comigo em casa. No dia do curso. Ele fez isso comigo. Tava uma mula brava, acho que foi a primeira ou foi a segunda vez que eu tinha mexido com a mula, eu falei, eu vou colocar essa mula dentro do quarto. Ele não ficou rindo de minha cara? Eu falei, eu vou colocar agora. Peguei a mula, insisti, ele olhando para mim, eu insistindo, até coloquei ela dentro do quarto de cela. A mula brava, eu coloquei no quarto de cela. Eu falei, eu coloquei porque você riu de mim. Maravilha. Deixa uma mensagem para quem quer fazer seu curso, deixa uma mensagem para quem quer começar a vida, né, de muladeiro. A câmera do senhor está ali. A mensagem que eu deixo para as pessoas que estão começando agora é que não vá com tanta sede, não, vai com mais paciência. Pensa assim, isso eu quero para a minha vida toda, então eu vou para cá com mais sinceridade, vou procurar treinadores sérios. Não vai na emoção, porque na emoção, quando ela acaba, não tem mais graça. O bom é quando você faz uma coisa assim, isso que eu quero para mim. Então, assim, toda extinção de saco que falar com você não vai nem te afetar.
Porque você está interessado no animal, não está interessado no que a pessoa vai fazer com você. Então, a mensagem que eu deixo muito séria para a moçada nova que olha muito o que você fez no seu animal no dia. O que eu fiz de bom para o meu animal hoje? E o que eu fiz de ruim? Vai na boca dele lá, vê se você deixou algum sangue lá, e que tanto lapada você deu nele, se foi necessário aquilo ali. Uma reflexão de você e seu animal, não precisa ninguém saber. Você sabe o que você fez. E você sabendo o que você fez, você vai saber se foi bom ou se foi ruim. Você vai ter coragem de repetir aquilo no outro dia, ou você vai mudar o seu comportamento? Maravilha. Gente, o Instagram dele vai estar o tempo todo passando aqui durante nossa programação, vocês já viram. Segue lá, se tiver alguma dúvida de mula, de outros animais também, às vezes, pode mandar a pergunta aqui no podcast que eu mando para você e você vai responder para a gente, tá? As pessoas que me conhecem sabem, se entrar em contato comigo, sem resposta não fica. Sem não fica. É isso aí, gente. Muito obrigado, Sandor. Foi uma grande gratidão eu te receber. Uma grande gratidão eu ter te conhecido, você, sua esposa. E a porta do meu podcast está aberta para você sempre, quando você quiser divulgar algum evento, tá? Quiser vir para cá contar mais histórias, que eu sei que tem um monte, mas o tempo passa rápido e eu estou à sua disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço. É a primeira vez que eu apareço em um podcast. Para a gente até estranho, é um mundo bem diferente, a gente não está adaptado com isso. Parece que até um sonho que a gente nem se sonhava, não sabia se realizar, porque convite, ele tem que ser, aparecer, convidar é diferente. Você pagar é outra coisa. E aqui foi um convite que me fizeram. Agradeço muito você, agradeço muito o Fernando. E estou sempre à sua disposição no que você precisar da gente. Pode contar comigo em qualquer situação que você precisar. Não, obrigado, mas eu vou lá no seu churrasco. Ó, me chamou para ir no churrasco, gente. Tá anotado aqui e gravado. Vai. Pensa, tanto que o churrasco deve ser bom. Vai ter uma churrasquinha para nós lá, se Deus quiser. Carne não vai faltar, não. Tá. Obrigado, gente. Um abraço.